Hoje é dia de decepcionar essa pessoa. O que eu ouço de gente chorando, tem aluno que faz um negócio comigo, eu queria pedir para vocês pararem de fazer esse tipo de coisa. É fazer vídeo chorando e me mandando. Ele pega e manda para mim o vídeo, chorando. Olha aqui, o que você está fazendo? Eu não estou fazendo, você que é nenê. Eu ainda entro na pilha. Não me manda isso não, vai executar a tarefa. Eu não dou conta. Aí eu faço 3 perguntas, não tem um que não sai depois das 3 perguntas. Quer ouvir uma pergunta? Eu não sei como fazer. Aí eu pergunto só o que você precisa de ouvir. Mas se você soubesse, você faria o quê? E aí, gente? Cara rápido. O Thiago Rocha está moído. E aí, gente? Vocês vieram aqui só para ser confrontado ou não? Para com isso. Faça uma excepcional noite. Faz assim, ó. Rapaz, hoje eu tava fera pra caramba ali. Eu subindo no pódio, eu tomei tanta multa no rally. Que aí vai descontando o tempo, né? Mas na próxima eu subo. Alguém de ontem para hoje prosperou muito, chama Nésio Monteiro. Nésio era copiloto. Ontem à noite correu do meu lado, sentiu adrenalina. Ele falou: vou comprar um carro. Ele comprou um carro lá no rally, se inscreveu e correu hoje. O bicho é louco. Sabe por que essa palestra aqui se chama confronto? Sabe o que é confronto? Confronto é diferente de afronta. Quem não sabe o código anota. Quem já sabe só fala isso, eu já sei. Confronto gera edificação, afronta gera humilhação. Então o que é esse confronto? Tira um pouquinho aqui do áudio, meninos. Vocês potencializaram o áudio aí e já estava bom. Pode diminuir aqui meu retorno da minha própria voz. Isso. Sabe o que acontece? O Insta não está aberto ou já abriu? Libera os comentários aqui para mim do Insta. Afronta gera humilhação. Se você for afrontar um animal, você vai colocar um tipo de trauma, um tipo de bloqueio no animal. Você sabe disso? Vocês estão me ouvindo bem? Pode voltar agora que eu parei de me ouvir. Aqui, ó. Vai subindo devagarinho. Aí. Só um pouquinho mesmo já está bom. Se você, por algum motivo que seja, por raiva da pessoa, ou porque você é melhor com finanças, ou qualquer assunto, gerou afronta, você vai colher. Lembra que a lei de Newton, acho que é a terceira da ação, toda ação gera uma reação. A lei chama-se, na verdade, não é de Newton, é semeadura e colheita. O que significa isso? Se você é uma pessoa afrontosa, você está criando energia contra a sua própria prosperidade. Se você é uma pessoa que está conectada em edificar a sua vida, da pessoa que está com você ou de um terceiro que está assistindo, você não vai ter medo de confronto. O que eu vejo que é um perfil comportamental do brasileiro? É vitimista, vocês já perceberam, sim ou não? É só você começar a olhar 500 anos atrás. A gente não foi invadido, a gente foi ludibriado. As pessoas falam: não, mas a base nossa civilizatória são os índios. Não são, os índios continuam aí até hoje. Não tem nenhuma relação com a nossa civilização. Eles são donos da terra antes de nós, por isso eles são donos hoje de 18% do território brasileiro. Não sei se vocês sabem disso. Foi demarcado 18% do território brasileiro inteiro para eles. Está de bom tamanho. Só que o que aconteceu? As pessoas que não eram desejadas em Portugal vieram para cá. Você imagina como é que construiu uma civilização em cima disso? Alguém inocente demais, que são os silvícolas, os indígenas. Alguém que é indesejado, de um país esperto que começou a alienar e manipular nações, que Portugal fez isso. E em terceiro lugar, aquela grande terra de oportunidade atraiu muitos mercenários para cá. O povo começou a perceber que dava para fazer dinheiro com escravo. Não sei se você sabe, mas a escravatura prosperou. Ela tem milênios aqui na Terra, mas ela prosperou aqui no Brasil, porque o governo ganhava imposto. O Brasil Império ganhava imposto sobre contratação de escravos. Quando saiu a Lei Áurea, 700 mil escravos oficialmente foram libertos. Só que a escravatura não acabou até hoje. Você tem uma noção do que é o perigo disso. Presta atenção. 500 anos, mercenários, vítimas
ladrões e pior espécie que tinha em Portugal, todo mundo veio para cá. E aí, para potencializar essa nação, todo lugar de oportunidade precisa de mão de obra. Isso aqui é tipo um Egito. Precisava de gente para fazer essa coisa aqui acontecer. Começaram a importar escravos. E isso era institucionalizado e o Brasil ganhava com isso, o próprio governo. Então era interesse trazer escravos, né, africanos. O que foi acontecendo? Foi juntando a cultura africana, foi juntando todas as culturas que você já imagina para construir a base da civilização. E isso construiu uma mentalidade. Ok? Então a gente tem 500 anos que essa mentalidade está sendo moldada, mas a base dela não muda. Vocês têm que saber disso. É incrível esse negócio. A base da nação não muda. Vamos falar da base da nação americana. 55 pessoas, 55 homens fizeram o seguinte: são europeus, vamos montar a nação mais próspera da Terra. Imagina, essas 55 pessoas fizeram um negócio chamado Mastermind, idealizaram aquela terra, América do Norte, e vamos potencializar aquilo. Então, olha como que começou diferente. Por isso que a gente parece muito atrasado em relação a eles. Quando esses caras começaram a fazer isso, a nossa cultura de vítima que era tão grande, que um povo fugindo de Hitler, né, nesse século passado agora, veio para cá. Só que a nossa cultura não aceitava ninguém diferente aqui, né? Eles se instalaram, várias famílias judaicas foram para o Nordeste brasileiro, e ali aconteceu um negócio assustador. Eles expulsaram essas famílias. Essas famílias foram para onde? Foram para os Estados Unidos. Aonde que eles foram? Para um lugar que não existia, chamado Manhattan, e construíram o Centro Financeiro Mundial. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos confrontar a nossa história, nós precisamos confrontar os livros da FTD e da FTE, que são livros nitidamente comunistas. Nós precisamos de descobrir as narrativas. Se você pergunta para um americano, por exemplo, quem inventou o avião? Irmãos Wright. Você pergunta para um brasileiro, quem inventou o avião? Santos Dumont. No final das contas, quem inventou o quê? Quem fez o primeiro voo com avião, com motor, foi o Santos Dumont. Mas o americano, ele é o rei da narrativa. Só que a base de mentalidade deles é muito mais forte que a nossa. O que aconteceu com o Brasil? Que o Brasil avançou muito. Veio muito europeu para cá, e eles vieram do sul, por causa do clima, e eles se instalaram ali e começaram a prosperar muito. Então teve um reflexo de um Brasil completamente diferente do outro. Se você for no Nordeste e ver terra brotando leite e mel, você pergunta, de onde você veio? Do sul. Você vai para o Mato Grosso. Mato Grosso, há 30 anos atrás, um alqueire de chão era o mesmo que uma saca de soja. 40 anos, vamos exagerando. O que aconteceu? Esses caras levaram a cultura europeia, né, da Europa, para o sul do país, prosperaram e começaram a comprar terras baratas, porque não existe terra barata, existe mau cultivo. Presta atenção no que eu estou te falando, eu anotaria isso. Não existe terra barata, existe mau cultivo. Não existe carne de segunda, existe cozinheiro de quinta. Não existe carro ruim, existe um engenheiro ruim ou um piloto que quebra a máquina de qualquer jeito. Eu piloto agressivamente num negócio chamado rally, e eu posso te falar, dificilmente assim eu dou umas rampadas a 160 por hora na estrada de chão. Só que as pessoas falam para mim, não adianta você ser muito bruto com a máquina, que a máquina não te suporta. Eu tenho um bom carro de corrida de rally, esse carro, né, já venceu o Rally dos Sertões, e aí eu comprei esse carro. E toda vez, hoje foi uma das piores experiências que eu tive, de digeribilidade. O que aconteceu? 135 quilômetros de estrada de chão, pau na máquina, com 50 quilômetros, com 10 quilômetros eu perdi o freio. O freio baixou, eu falei, agora eu vou ter que mudar o estilo, que é uma das chaves das 40, lá das 40 chaves da prosperidade. Eu falei, não é possível que o freio acabou, eu estou furioso, eu quero chegar em primeiro agora eu quero arregaçar. Não vai ser mais possível, agora você vai administrar a máquina, porque falta 125 quilômetros para você voltar para casa. Aí vai ouvindo. Comecei a rampar, aí eu rampei mais do que devia. E aí toda rampa, você assenta, já tem outra. Aí assim, um pula atrás do outro, bem alto. O carro chega a ficar uns 3 metros no ar. E vá! Aí eu bati de cara numa rampa descendo. O carro continuou, só que eu falei, esse trem amassou a direção.
O que aconteceu? Quebrou a balança com 50 km de percurso. A balança quebrou e eu senti, e eu falei, mas eu vou arrastar esse carro. Aí um componente eletrônico dele descobriu que estava com um problema e aí não dava mais para dirigir, o volante ficava torcendo sozinho, eletronicamente. O que aconteceu? Eu só lembrava da chave, adaptabilidade. Eu tive que confrontar a mim mesmo, senão eu desisti de pilotar hoje. Estava muito difícil. E eu ficava tentando enganar o cérebro o tempo inteiro. Vai, aqui ó, melhorou. Só que acelerava, o carro puxava. Aí tinha que puxar o volante para cá. Aí ele ficava dançando. E eu falei, eu não consigo. Vê isso no meu coração. Você não consegue pilotar isso aqui. Consigo o que eu quiser. Chegava na hora dos radares, o copiloto segurava no volante para descansar minha mão. Minha mão estava caindo. E faltava 70 e poucos quilômetros. Eu falava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não vou desistir. E fui. Foi muito bom. Eu cheguei em quarto. Só caí pelo tanto de multa que eu levei. Aí eu caí para sétimo. Mas vai dar certo na próxima. O que você aprendeu com isso, Pablo? Era muito melhor eu apertar lá o SOS, encostar o carro e falar, não, o carro não tem digeribilidade. Só que eu lembrava do Senna, acabando as corridas assim, ó. Ganhava a corrida, né? O que é esse confronto? A gente gosta de um tal de conforto. Você vai perceber que as palavras se parecem. Você troca o R de lugar, você vai ver o que acontece. Conforto e confronto. Você tem que escolher. Eu resolvi confrontar a mim mesmo, após o meu braço não dá conta de segurar o volante. Foi muito, não, é muito perigoso mesmo. Parece ter um espírito maligno virando o volante sozinho, porque é um recurso eletrônico. E segurar aquilo, e o pior de tudo é depois de entrar numa curva a 100 por hora, você não consegue segurar o carro, porque ele fica puxando para um lado e você tem que puxar para o outro. Resumindo, para não ficar parecendo choração, eu venci. Eu não acreditei quando eu passei a linha de chegada. Eu passei a linha de chegada, solto o volante gira todinho sozinho, já leva o carro para dentro do canavial. Assim. Eu falava, como que eu segurei um carro desse? Adaptação. Anota essa parada aí. Por que confrontar? Para você adaptar uma nova realidade. Acorda cedo. Não dou conta. Confronte a si mesmo. A tua banana água fria. Não dou conta. Confronte-se a si mesmo. Por que você não vai para cima? Fala assim com a boca, ó, todo confronto me tira do conforto. Presta atenção nas duas palavras, confronto e conforto. Presta atenção, tanto que elas são parecidas. Tem gente que fala, não, Pablo, mas eu luto na vida para ter conforto. Eu vou te contar. O conforto repetido no mesmo nível vira uma maldição na sua vida, porque você para de crescer. O conforto repetido é ficar na mesma fase a vida inteira. Imagina uma criança confortabilíssima na melhor escola, e aí alguém fala, pois eu quero a melhor escola, mas ele vai ficar na mesma série para sempre, mas é a melhor escola do mundo. Só que eu tenho que te contar o segredo, a melhor escola do mundo deve custar uns 130 mil reais, não, 130 mil euros por mês. Essa escola não ia aceitar você. Porque se você não muda de fase, você vai queimar a escola, entende? Então não tem como você ficar na melhor escola. Você vai ter que ficar na pior escola repetindo essa série. Na faculdade, você pode propor a ficar lá por 10 anos. O que acontece? Vai jubilar. Ninguém quer pessoas que não passam de fase. Vocês conseguem perceber ou não? Imagina que coisa mais feia uma criança de 35 anos dentro da casa dos pais. 10 anos a faculdade não te aceita. Escola boa também não aceita, você vai queimar a escola. Eu queria saber por que tem pai que aceita filho com 35 anos de idade dentro de casa. Aí alguém fala, é porque eu amo meu filho. Não, se você amasse, você tinha colocado ele para correr. Se você amasse seu filho de verdade, você teria falado assim, ó, casca daqui. Ah, mas eu vou ficar com síndrome, mas pelo menos vai ser otário. O confronto é o seguinte, você precisa ir para cima dos seus filhos desde pequeno, você precisa ir para cima do espelho, você precisa ir para cima da fase que você não viveu ainda. Então a afronta é o que eu já expliquei? A afronta gera humilhação. Confronto gera edificação. Não tem nenhuma possibilidade de eu alisar nenhuma pessoa em volta de mim. Nenhuma. Se eu percebo que é a hora da pessoa mudar de fase, eu vou para cima. Então o que eu sugiro que vocês façam? Me entregue aí. Pessoal que está assistindo, aí no YouTube, no Instagram, sei lá onde. Alguém está falando que o áudio está ruim, gente. Dá uma analisada nisso aí. A Simone deu
a Simone ali deu uma palavra de sabedoria. Falou assim, o som está estourando. Para casos em que o som esteja estourando, baixe a caixa de som. Isso é sabedoria. Porque aí você regula a saída aí e para de estourar. Né? Isso é certeza absoluta. Ela nem é sonoplasta. Eu já fui. Meu primeiro emprego de carteira assinada foi ser operador de áudio. Arruma aí, por favor, gente. Isso é só para amenizar quem está desesperado, mas tem que entregar um som de excelência. Conta para mim uma área que você precisa confrontar na sua vida. Fala aí. Hã? Avançar no digital. Isso aí não é uma área da sua vida. O que é que você tem que fazer para avançar no digital? Qual a área humanológica? Comunicação é uma das chaves, das 40 chaves. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quantos andaram mais de 100 km para estar aqui? Se eu não falasse da forma que eu falo e não tivesse o resultado que eu tenho, você viria me ver? Você é num domingo que era hora de ver o Faustão. O Faustão está na Band essa hora? Tá? Vocês estão sabidos. Sabe o que acontece? Uma das coisas que mais atraiu sua atenção foi uma coisa chamada comunicação. Se fosse, eu vou fazer um negócio, Marcos, anotem para mim. Eu vou fazer lá dentro do SPR um valuation meu pessoal. Vou colocar assim, ó, metrificar com as 40 chaves. Eu vou colocar quantos bilhões de dólares que eu estou valendo, olhando para cada uma das chaves. Ó, essa chave eu desenvolvi isso, eu domino isso. Aí eu vou colocar, igual a gente faz valuation de empresa. Eu vou fazer um valuation meu, eu vou criar essa ferramenta, quero só que você anota para me cobrar. E aí eu vou disponibilizar para todos os alunos. Não, um valuation pessoal. A gente não faz o valuation das empresas? Nós vamos fazer de acordo com as chaves. Se a pessoa é boa de VP, então você está valendo quanto? Você tem que provar que você é bom naquilo, não é filosofia. Ah, eu sou bom de fazer pergunta. Que nível que você está? Você vai responder, eu vou te falar quanto que vale. Um ser humano que tem um cérebro configurado no modo pergunta, assim, ó. No modo avançado, é uma pessoa que já vale bilhão. Porque ela não para de fazer pergunta para tudo. É uma pessoa de bilhão, mentalidade de bilhão. Só uma chave. Quando você entender o que eu estou te falando, você vai desenvolver e você vai falar, eu não quero. Aí você vai ficar chato igual eu. Eu não quero assistir filme, eu não vou assistir novela, eu não vou perder meu tempo com Netflix, eu não quero perder meu tempo com gente que leva 10 minutos para fazer uma pergunta. Alô? Como saber confrontar sem afrontar? Aqui está o segredo. Quando você vai tratar com uma vítima, o confronto é afronta para ela. Então o que você tem que fazer? Nunca afirme. Sempre pergunte e sempre com o pé atrás com a pessoa, porque ela vai magoar. Tipo a sua mãe. Sua mãe não magoa qualquer coisa que você fala? Tá achando o quê? Não estou achando nada, a senhora que pode falar. Sabe por que eu quero saber? Porque eu quero aprender com a senhora. Aí você não fazia isso antes, ela vai falar que você está mentindo e tal. Você vai amenizando, você conhece a sua mãe. O que eu quero que vocês façam? A aula do SPR todos os dias será no Zoom. Ei, tem tanta gente com ansiedade desse negócio da aula, tem como você abrir o Zoom e aí não já mostrar o povo que já está nesse trem? Ó, vocês que já entraram, escreve aí para mim, que eu sou SPR. Só escreve para eu saber mais ou menos quanto estou assistindo agora. Uma aula surpresa, eu vou te pôr aqui no telão. Você vai lá na área de membros, lá dentro, entra na área, que vai ter o link, eu vou chamar no Zoom aqui e nós vamos fazer uns confrontos aqui ao vivo com os alunos. Tá? Anota a hashtag aí. Por que a gente tem que confrontar? A gente precisa aprender um negócio chamado humanologia, que é o estudo sobre gente. A gente sabe vender, a gente sabe comprar, a gente sabe fazer um monte de coisa, mas e de gente, você entende? Quem é a pessoa que mais vai se destacar nesses próximos anos, esse salto que vai acontecer até 2030? Sabe quais são as pessoas? As que entendem de cérebro. Você falou, é eu, né? Tá certo? Quem entende de... Anota aí. Quando eu falar cérebro, não é a parte química. Não é virar cirurgião, neurocirurgião, nada disso. É entender de comportamento. Se eu entendo de comportamento, eu sei mexer no meu e sei te ajudar. Sei te interpretar. Sei fazer muita coisa. Então, o que eu sugiro? Que você saiba sobre comportamento para você aprender o confronto.
Você vai falar com a pessoa estúpida, você vai confrontar ela? Salomão já fala para não fazer isso. Não faz sentido você mexer com isso. Isso é um absurdo. Você vai ficar pior do que o tolo. Então não existe confronto para esse cara. Mas uma coisa no confronto, você sempre vai saber. Toda repreensão para qualquer tipo de gente, a pessoa sempre vai odiar. Está lá em Hebreus, está escrito assim: a repreensão no momento parece motivo de tristeza, mas produz fruto de justiça para quem o exerce. O que significa isso? Se você está sendo repreendido, o natural, você tem cérebro? Tem. Não gosta. Você não vai gostar. Você não vai gostar em hipótese nenhuma. Só tem 2 caminhos. Fui repreendido. Tem um caminho de não gostar, fica com raiva de quem repreendeu. Tem um, vou testar essa repreensão. Aí você planta aquela repreensão dentro do seu coração, aquilo vai abrir espaço, porque aí para aquilo entrar tem que sair. Raivinha, rancor, ódio, amargura, não sei o que das quantas, vingança. O que vai acontecer? Vai sair dali, daquele espaço, e vai produzir fruto. Só que se você repreende um tolo, vai acontecer o quê? Então cuidado com as pessoas que você confronta. Pablo, vamos aqui. Eu preciso edificar a vida de Deus, sim ou não? Deus precisa de ajuda? Não confronte Deus, nunca. Com temor e tremor eu quero te pedir algo. Saiba chegar nele. Você pode fazer a pergunta que você quiser, porque ele é seu brode. Mas não confronte alguém que não precisa de ajuda. Presta atenção. Você fala assim, eu vou confrontar o fulano é governante. Você vai tomar um invertido e vai ficar ruim para você. Um ser humano que não está te pedindo ajuda, você não confronta. Quem que você confronta? Quem claramente deu acesso. Como assim me deu acesso? A pessoa tem intimidade com você, a pessoa é seu par no trabalho. Sempre peça autorização da pessoa para ir para o confronto. Cara, você precisa de ouvir uma coisa, posso falar? Tinha um cara que trabalhava comigo, na Brasil Telecom. Eu era instrutor também. Todo mundo ficava rindo de forma insuportável por causa da sudorese dele, do fedor no sobaco. Ninguém falava para ele. Aí eu sentei com ele, falei, cara, seguinte, você sabe que todo mundo fala? Ele mas eu não sei o que eu faço. Eu falei, mas você sabe que todo mundo fala? Ele falou, eu imagino. Eu falei, você passa desodorante? Passo, dá 2 horas, o odor é terrível. Eu falei, vamos fazer o seguinte, você vai rapar a axila e vai passar limão. Ele olhou para mim e falou, mas por que você está fazendo isso? Eu primeiro perdi para ele. Você quer que eu te fale uma percepção que talvez você não está vendo? Tem um negócio que vocês podem estudar que chama janela de Johari. A palavra é assim, ó. Johari. São 4 janelas assim, ó. Só ver um negócio aqui. Tá. Ó. 4 janelas. Ó, dentro do área de membros, vocês vão entrando aí que eu vou mostrar a vocês aqui, os que estão dentro, que são SPR, entra aí. Entrou, onde está o botão? Tem um botão dourado aqui que você vai clicar, ó. Clicou nele, você já vai entrando e estão autorizando sua entrada, daqui a pouco eu mostro vocês aqui. A janela de Johari é o seguinte, tem uma janela que só você vê. Essa é uma janela secreta, nenhum ângulo consegue te ver. Tem uma janela que só as pessoas veem sobre você e você não. Tem uma outra janela que todo mundo vê. E outra janela que ninguém vê. Aonde que eu quero chegar com isso? Só você vê, é a janela mais perigosa do mundo. É aonde a sua janela secreta, que você esconde as piores coisas do seu coração e da sua mente. Por isso eu sugiro, não tenha nada aqui, ó, escondido. Pablo, o que é isso? Vou te falar. Tenha um melhor amigo que é um pouco melhor que você na vida para ele te dar conselho. Não tem um melhor amigo que é pior que você. Por que isso? E pelo menos que os dois estejam crescendo, aí funciona. Mas essa janela secreta é onde você esconde a maioria das loucuras que você pensa e a maioria da sua energia vai para isso aqui. Essa outra janela é a janela onde as pessoas veem algo de você e você não vê. Vou te dar um exemplo técnico, o seu bafo. Que coisa mais interessante, você tem um bafo e o seu nariz está logo em cima da sua boca, mas você não pega. Você precisa dar um feedback, é uma concha. Você tem que pôr a concha aqui, ó. Aí a concha volta o cheiro. Engraçado.
Está um dedo de distância do nariz da boca. Talvez você tenha 2. Só tem um detalhe. Você não consegue pegar o odor que sai na sua boca. Aí você está falando mesmo com o cheirador apontado para o lugar. Só que você precisa de alguém que vê algo que você não vê. E é terrível você andar com pessoas que não têm coragem de falar que você tem algo no dente, que você está com bafo, que você tem sudorese atacada. E aí o que acontece? O fato de você não ter essas pessoas, você tem um indicador, você não cresce. Olha os indicadores aqui para você não crescer. No caso aqui do 1, o que acontece? Nesse caso aqui, você fica escondendo coisa demais, e isso atrapalha a energia de crescimento. No outro, não ter pessoas para te dar feedback, isso vai atrapalhar a sua vida também. No outro, aquilo que todo mundo vê, não deixa qualquer pessoa participar. Naquilo que ninguém vê, aqui deu um probleminha no recurso aqui. Aquilo que ninguém vê, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que escolher, né? Porque isso aqui é o público. Você vai ter que selecionar se público pode ver ou não. Você tem uma vida privada e uma vida pública, mesmo que você não seja famoso, você tem que saber disso. Então você vai escolher. Isso aqui é uma sugestão que eu dou para você fazer. Por quê? Nas 4 você tem que confrontar. Você tem que confrontar o público, os íntimos, aqueles que te dão feedback e você mesmo. Isso aqui é muito legal você investir energia nisso. Só que se você for olhar em percentual sobre confronto, e confrontar a si mesmo, as pessoas ou um coletivo, 95% de todo confronto vai girar em torno da sua própria pessoa. É um confronto com você mesmo. Só que a gente não foi treinado para isso. É meio esquizofrênico assim, você ficar conversando com você mesmo. Eu faço isso demais. E no espelho, olho bem no fundo dos olhos e falo assim, cara, está errado. Só que às vezes você não recebeu esse treinamento e você pensa, mano, esse treino funciona. Funciona, eu sinto até dor. Tem hora que eu falo umas coisas muito pesadas para mim. E falo, e não é para ficar achando ruim não, é para fazer algo diferente agora. Aí eu já saco aqui, tarefa. Se você um dia for andar comigo, você pode ser ruim do tanto que você quiser. Eu só não vou aceitar uma coisa. Você também, né, se a gente tiver intimidade, você põe as suas regras, eu ponho as minhas. Eu vou falar a única que eu não suporto. Falar um negócio para você e você não anotar. Você como aluno aí, você faz se quiser. Mas o cara que anda comigo, se eu falar um negócio e falar assim, está aqui na cabeça, eu falo, então vai ficar com a sua cabeça para lá. Precisa anotar. Por quê? Porque não dá para confiar em cabeça de ninguém, nem na minha, nem na sua. E aí são coisas simples ao longo do dia que você vai perdendo. E aí você fala, como é que eu falo isso para a pessoa? Quem aqui às vezes quer falar algo para a pessoa e não consegue achar um jeito? Levanta a mão. Você não gosta de confronto. O cara me chama, deixa que eu falo, então. Ah, o Pablo é o que eu mais quero, porque eu não dou conta de falar, mas vou cobrar 10 mil para falar esse negócio. E aí? Ah, eu vou fazer aqui mais barato. Não, porque você não faz de graça, que é você mesmo, cuidando da sua vida e fazendo o que precisa ser feito. Então vamos relembrar aqui, ó. A afronta vai diminuir. O confronto vai fazer o quê? Vai fazer você, ou a pessoa, ou um terceiro assistindo. Essa pessoa vai fazer o quê? Essa pessoa vai prosperar. O que você vai fazer? Anota a tarefa. Escolha uma área para confrontar no dia de segunda-feira. Você vai confrontar. Vocês que já fizeram o método IP, é onde a gente mais treina isso, mas eu queria falar do pior ano. Se você fizer o pior ano da sua vida, vai acontecer um negócio. Na primeira semana tem uma tarefa. Já te conto. Você que não vai entrar, você pega essa tarefa de graça e executa. Mas é uma tarefa terrível. Vou te mostrando como é que faz para se libertar das pessoas. Você precisa libertar de um monte de gente. Aí a tarefa, você abre a tarefa. Surpresa, né? Não é mais porque eu estou contando. Você abre a tarefa, está escrito assim. Hoje é dia de decepcionar essa pessoa. O que eu ouço de gente chorando, tem aluno que faz um negócio comigo, eu queria pedir para vocês pararem de fazer esse tipo de coisa. É fazer vídeo chorando e me mandando. Ele pega e manda para mim o vídeo, chorando. Olha aqui o que você está fazendo. Eu não estou fazendo, você que é nenê. Eu ainda entro na pilha. Não me manda isso não, vai executar a tarefa. Eu não dou conta. Aí eu faço 3 perguntas, não tem um que não sai depois das 3 perguntas. Quer ouvir uma pergunta?
Ah, eu não sei como fazer. Aí eu pergunto só o que você precisa de ouvir. Mas se você soubesse, você faria o quê? Aí a pessoa fala, ah, mas se eu soubesse, eu não estava te perguntando. Ah, muito bem. Então vou fazer o seguinte, seu melhor amigo, que conhece o seu potencial, sabe o que você vai fazer. O que ele te daria de sugestão? Ele não tem melhor amigo e não tem nenhum amigo que sabe da capacidade dele. E ele me prova na resposta. Aí a terceira é, vamos fazer o seguinte, tem uma pessoa que você gosta muito, ela precisa fazer isso. O que você dá de conselho? A mesma pessoa fala, eu vou falar para ela fazer isso e isso. Então anota aí, é isso que você vai fazer. Aí engraçado é que a mesma pessoa que não sabe o que vai fazer, que não tem um amigo, por isso que eu sei que ela não tem patrocínio positivo, ela vai dar o conselho. Quando a sua vida está configurada no modo cuidar da vida dos outros, é só chegar na terceira pergunta. Vocês querem anotar a sequência das perguntas? Então primeiro vocês têm que bancar os bobinhos, falando assim, ó, eu não sei, fala. Já estou rodando, ó. Então tá bom, vocês bancaram o bobinho falando que não sabe. Vou falar agora. Peguei a sua fala, vou colocar na minha 12. Aí eu miro em você e faço o quê? A pergunta. Fala de novo, fala assim, não sei, vai. Não sei. Olha aqui. Pá! E se você soubesse? Eu peguei a resposta, conectei fazendo uma pergunta com a resposta da pessoa, ela vai responder isso. Aí ela vai ficar ignorante na segunda. Se eu soubesse, eu não estava te perguntando isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ah, é? Então vamos fazer o seguinte, seu amigo que confia em você, que conselho ele te daria? Essa já é suficiente para terminar. Ela fala, ah, meu melhor amigo que confia em mim, é sempre o melhor amigo que a pessoa tem. Ele falaria isso, que já é a solução. Está resolvido. Só que tem como dar errado. A pessoa não tem um melhor amigo e gente que é boa de conselho. Aí se não der, você fala, mas uma pessoa que você gosta. Então a terceira é o quê? E o seu melhor amigo, um cara bom demais, que conselho ele te daria? Falhou essa resposta, você parte para a quarta. A quarta é, e você, que conselho você daria para um amigo da mesma condição que você? Eu não consigo explicar para você o tanto que o cérebro é vítima, é mimizento. E todos vocês estão aqui me olhando agora, tem todas as respostas que vocês precisam. Vocês falam, mano, não tem. Tem. Escuta, se eu fizer certas perguntas, eu arrepio, porque isso para mim, isso mudou minha vida entender isso. Eu comecei a valer bilhões só de entender isso que eu estou ensinando. Se eu te contar que cada um dos senhores e senhoras tem registrado no cérebro quando que vocês terão R$1 milhão, ou 10 milhões de reais, ou 100 milhões de reais, ou 1 bilhão de reais. Todos, sem exceção. Alguém duvida? Alguém duvida? Nenhum vai duvidar? Sim, eu quero duvidar. Tá bom. A maioria, quem aqui não bateu 1 milhão até hoje de patrimônio? Levanta a mão. Tá. Presta atenção, vocês que não levantaram. Eu começo a fazer a pergunta. Vai ter quanto esse 1 milhão? Só quem levantou a mão, responde. Ó, você não tem, você não pensou o que precisa fazer e você está só querendo me agradar porque seu cérebro falou assim, ó, responde logo que esse cara vai arregaçar a gente. Ele vai vir, vai ficar destruindo aqui o meu campo. Eu não quero, hoje é domingo. Eu não quero e tem, sei lá quantas mil pessoas assistindo esse trem, vai aparecer, até minha avó vai ver. Marcos Paulo, acha para mim um vídeo, eu fazendo uma pergunta para o cara, vê se consegue tocar nessa live. Um vídeo que eu pergunto para um cara, mas está longe do meu Instagram estranho. É um vídeo que eu mostro que quando o cara vai ter 1 milhão. Isso, antigão, 2018. Acha ele para mim. Delega aí já. Deixa eu ver se delegando, ó. Foi você que postou, muito bem. Então deixa eu ver você delegando aí, que eu te conheço. Não te denegri. Você sabe o que é um cara que é muito competente, um cara que faz tudo, quase tudo. Só que aí ele fala, deixa isso aqui na minha mão, eu só quero que ele delega. Se ele delegar, o problema está na mão de outro. Ele pode ele mesmo achar, mas eu preciso que ele delegue. Ele não é um cara que é executor de tudo que eu falo. Então precisa soltar. Na gestão, o que você precisa fazer? Você precisa sempre delegar e checar. Se não é com ele, você tem que ver a delegação. A quarteirização da atividade. Eu terceirizei uma atividade. Eu podia pegar meu celular aqui, vai levar meia hora fazendo assim no feed. Até 2018. Aí eu passei para ele. Ele dá conta porque foi ele que postou em 2018 esse vídeo. E todo mundo assiste esse vídeo e fica assim, meu Deus. Deixa eu te falar. A maioria de vocês, no fundo, tem certeza que não vão fazer esse 1 milhão. Absoluta. Olha as perguntas que eu faria.
Quem que você conhece que já fez? Aí se você falar para mim, eu conheço um, essa pessoa veio de baixo igual você? Não. Aí eu já falo, já está sem o campo de energia. Aí eu vou fazendo mais perguntas. O negócio do amigo. O seu amigo que sabe todas as suas capacidades, ele falaria que você ia fazer quando? Aí a pessoa fala, nunca. E dos seus amigos, quem que tem essa capacidade? Se você responder nunca, aí fechou, nem vou te perguntar mais nada. Já falei, eu sei que é agressivo, mas vou repetir. Mostre-me os panacas que você anda, que eu mostrarei o seu futuro. É só mostrar os patetas, assim, põe-as em fileira, eu te falo, eu somo o todos, divido pelo tanto que você me mostrou de gente, eu te mostro. Sua capacidade de energia é essa aqui. Todas, fala assim com a boca, todas as respostas que eu procuro estão dentro de mim. Tem algum minério que já foi encontrado alguma vez no ar? Deixa eu explicar isso aqui. Olha aqui. Alguém já achou ouro suspenso no ar alguma vez? Esmeralda, rubi, safira? Não? Não tem, né? Tá. Tá onde? Aonde? Tá enterrado. Certo? Então nós vamos fazer o seguinte. Eu tive a brilhante ideia quando eu comprei esse prédio de fazer um subsolo para colocar estacionamento aqui. Troquei ideia com o ex-proprietário. Falei, o que você acha? Ele falou, amigo, eu te desafio a fazer esse subsolo. Eu falei, por quê? Se você ver o tamanho das rochas que tem aí e a espessura, você precisa derrubar o prédio para fazer isso. Aí eu não acreditei nele, mandei furar um buraco e vi, não atravessava. Tem que usar dinamite para furar esse chão aqui. Dá para fazer, só precisa derrubar o prédio, que eu vou começar a explodir, vai trincar esse prédio inteiro. Quando ele falou aquilo, eu desisti. Eu queria entrar por baixo, sair de baixo da minha sala. Não tinha nada para fazer no dia. Aí eu falei, vamos fazer isso aqui. Aí mudou completamente o projeto. Eu fechei a entrada, tinha um jardim. Não sei se vocês viram ali a entrada de lá. Quando você já entra, tem um portão eletrônico que entra num átrio, que é uma área só minha, um estacionamento só meu. E aí a arquiteta ficou impressionada com a minha capacidade de ressignificar e de resolver. Porque eu queria fazer algo aqui, só que tinha um problema. Era muito rochoso, ainda é, né? Graças a Deus. Rochoso. Isso é bom que não tem estrutura que cai num ambiente desse. Claro que se errar na estrutura para cima, sim, né? Mas a questão de fundação não cai. Resumindo, quando eu vi o solo que eu tinha, o subsolo que tinha, eu desisti completamente de investir. Seria alguns milhões para fazer isso. O que eu percebi? Dá para fazer, mas não compensa. Todas as ideias que você acha que você não tem estão enterradas dentro de você. As perguntas é um processo de escavação. Fazer perguntas vai escavar até achar algo. Talvez vai ser bauxita, dá para fazer alumínio. Vai ser qualquer tipo de minério de ferro. Vai ser, às vezes, você vai achar aquífero, que é vida, né? Que é uma reserva de água debaixo de rocha. O que é isso, Pablo, você está falando? Eu te explico. Tudo foi escondido debaixo da terra. Você foi feito de terra, que é carbono. Tudo está aí dentro. Eu gosto de falar para todo mundo que fica falando, eu tenho um dom. Eu olho para a pessoa e falo, esmeralda a flor da pele. Você consegue achar, eu já vi isso. Só que a maioria está enterrada. Tipo, 99,99999% de todo o minério e pedras preciosas estão debaixo da terra. O que é um dom? Que a pessoa já pega um violão e toca desde pequeno. Esse aí tem um dom musical. Pois é, você também tem. Só tem que desenterrar. O seu está 50 metros de fundura. Tá? Você tem disposição para isso? Não tem. Fala com a boca assim, nada me faltará. Só que é o seguinte, tem que escavar. Nada me faltará. Beleza. Só tem que lembrar uma coisa. Uns estão a 1 metro, outros estão a 50. Quando você está rodeado de pessoas que querem prosperar, parece que eles estão todos escavando a si mesmo. E aí o que acontece? É mais rápido encontrar os tesouros uns dos outros. E aí se vocês patrocinam a si mesmos, vocês vão pegando o lucro desse garimpo e investindo uns nos outros. Vocês conseguiram entender o que eu falei ou não? Você precisa confrontar o seguinte, na segunda-feira.
A área mais poderosa que eu acredito que pode mudar tudo chama-se relacionamento. Confronte o nome de todo mundo que está na sua agenda, que você tem relação. Faz sentido? Tem muita gente que fica chateada com isso. Principalmente a pessoa que não assistiu a live, mas é a pessoa que vai ser desconectada. Muita gente já chegou em mim e falou assim: você fez eu perder uma amizade de 20 anos. Aí eu falei: mas eu posso falar em minha defesa ou não? Pode. Você nunca foi amigo dessa pessoa. Nunca foi. Se quiser anotar o código da amizade, é o seguinte: amizades só são validadas depois de uma grande crise. Não, a gente é amigo, tem 20 anos, já brigou? Não, vocês não são amigos, isso aí é uma vida amistosa, isso é um relacionamento que parece amizade. Teve uma pessoa que teve o maior problema comigo, inclusive essa pessoa está assistindo, um beijo para ela, que ela sabe que eu vou falar dela. Ela descumpriu a palavra comigo 3 vezes. E ele tinha uma expectativa no coração de ser meu sócio. Eu não mudei nenhuma relação com ele, eu não tinha expectativa de ser sócio, mas eu gosto muito dessa pessoa. Ele mudou 3 vezes a palavra dele comigo. O que eu fiz? Tá tudo bem. Só que eu deixei claro, não seremos sócios. E aquilo meio que abalou a pessoa. Só que aí ele ficou abaladaço, aí veio me olhando torto depois de uma negociação. Eu fui mais benevolente do que você imagina. Eu prometi algo, para não ter problema com o cara, quando eu gosto demais da pessoa. Eu também nunca processei ninguém, eu vou lá e ajusto de um jeito que a pessoa fica melhor que eu. Eu faço de jeito sempre meus negócios. Eu não sou escravo de ninguém. Então eu fui lá e paguei uma quantia financeira razoavelmente melhor. E aí morreu a conversa. Só que ele não conseguia nem me olhar, todo preocupado. Aí fui abraçar ele, ele todo... Eu falei: o que foi? Não, é porque não ficou claro aquela coisa lá, eu queria te explicar. Eu falei: não precisa. Aí ele falou: mas a gente é amigo? Eu falei: agora que a gente pode ser amigo. Porque nós vencemos a primeira crise. Aí ele abriu o sorriso e deu tudo certo. Talvez ele esteja com expectativa de fazer qualquer outra coisa, eu não tenho essa expectativa. Eu não crio nem para mim, nem dou para ninguém. São as 2 fases da expectativa. Eu confronto as pessoas com muita velocidade. Sabe por quê? Porque várias delas vão fazer você entrar num compromisso mental delas, que você nem quer. Mas aqui você lembra um dia que o cara veio de Uno, 700 quilômetros, lá na plataforma? Ele chegou lá cedinho e queria ficar grudado em mim. Aí eu falei: tudo bem? Vamos tirar foto, pai. Eu andava para um lado, ele ia, andava para o outro, ele ia. Eu falei para todo mundo: o que é isso aqui? Ele veio para passar o dia com você. Toda vez que eu acho uma pessoa carente nesse nível, eu falo: rapaz, você tem que pegar a fila lá em casa. Está todo mundo com essa mesma expectativa. Aí eu saí e falei: não, vou almoçar e tal. E ele ficou lá. Aí ele desceu. Eu falei: Marquinhos, troca uma ideia. Eu marquei meu cavalo, né? Eu falo, fazendo pergunta, o Marquinhos falou: não, vamos cair a ficha, meu filho. Aí ele falou: o quê? Você não marcou com o Pablo não tem agenda para isso, vamos parar com isso, mal tranquilidade. Aí ele falou assim: negativo. Eu criei expectativa de passar o dia com o Marçal. Eu rodei 700 quilômetros. Aí eu marquei com toda a sabedoria dele. Falou assim: não crie expectativas, crie gado, que vai dar retorno. Esse cara entrou no carro e vazou. O que eu aprendi, cara? Eu não sou refém de ninguém. De ninguém. De qualquer pessoa com nível de parentesco, ou de aliança, ou de qualquer coisa. Não sou vítima. Então ninguém me deixa assim: eu não sei, eu estou desconcertado. Você vai ganhar o título de cidadão confrontante. O dia que você não afinar para ninguém, você tem que falar um negócio, você vai falar: Pablo, mas eu tenho medo de magoar as pessoas. Mas você vai sair em desvantagem 1 ano, 2 anos. Aquela hora que a pessoa vai ficar chateada vai ser só por um ato. Eu acho que compensa. Quantos por cento da terra que governa? Você sabe das pessoas que tem na terra? Tem 8 bilhões de pessoas na terra. Quantos por cento que governa a terra? Quantos? Esses 2% faz o quê? Confronta. Você tem medo? Sim ou não? Tem medo ou não tem? Vai ter que confrontar. Olha os medos mais doidos. Medo de dirigir. Medo de abrir empresa. Medo de investir. Medo de ter filho. Medo de morar em São Paulo.
São Paulo acho que tem que ter medo. Não, mas você tem que fazer o que precisa. Aqui não é a capital mundial do carro blindado? Você começou a ficar melhorzinho, compra o carro blindado. Às vezes você acha que é o bicho de 7 cabeças, mas 50 mil você compra o carro blindado. Você tem medo daquilo? Confronta aquilo. Tem uns lugares que o pessoal anda com a AK-47, não dá para entrar. Que é mais forte que o poder que a gente tem aí, né, do governo. Só que aquilo que você tem medo, você vai ter que ir para o confronto. Então, muda seu lifestyle, vai para uma cidade interior. A maioria dos interiores é tudo muito tranquilo. Mas não deixa de fazer o que precisa ser feito. Quer ficar aqui? Quero. Tem medo de assalto? Tem. Carro blindado. Aí vai prosperando, aí vai fazendo o que precisa ser feito. Só lembra de uma coisa. Todos os 2% de seres humanos que governam sobre a Terra são confrontantes. Você sabe uma coisa que eu vou indicar que vai funcionar bastante? Confrontar as manias e regras dos seus pais. Um dia meu filho, ele fica assistindo a live, eu estava com eles agora, e eles ficam o tempo inteiro fazendo pergunta, mas isso aqui, o senhor fez isso quando o senhor era adolescente, quando o senhor era isso, aí eu vai assistindo tudo que eu vou entregando os códigos. Eles perguntam tudo. E aí um dia, ele viu falando isso aqui, confronte as regras dos seus pais e as manias. Aí chega um bonitão em mim e fala assim, isso é uma mania ou uma regra do senhor? Tipo assim, você não vai sair disso, ou é uma coisa ou é outra. Só que lá em casa todo mundo é treinado. Quando pergunta numa dicotomia se é isso ou aquilo, o que a gente faz? A gente sai fora da dicotomia e cria a sua própria opção. Isso é muito forte. Quando alguém te perguntar assim, você quer isso ou aquilo? Mesmo que você queira, não responda isso ou aquilo, porque você está tirando esse formato cerebral da sua vida. Vá para uma terceira opção criada. Você cria uma nova opção para não ficar escravo desse formato. Vou te dar exemplo de formato cerebral, de formato mental. Vocês vivem uma ditadura, anotaram isso aí, chama ditadura da resposta. O cérebro foi moldado para dar resposta o tempo inteiro. A pessoa fala, você já fala. Quanto você ganha? Tanto. Não sei o quê. Você é feliz? Tá. Aí se você quiser tirar esse molde, que é um molde que prejudica bastante, você vai inverter o ônus. Você vai fazer perguntas. No interrogatório, se você quiser passar raiva no escrivão ou no delegado, toda pergunta que ele fizer, não use o seu direito de ficar calado. Não responda. Ah, você está me chamando de bandido? Negativo. Eu estou falando que você não tem habilidade jurídica para responder nada e depois vai virar seu problema. Não tem nada de malandragem nisso. Apesar de eu ser jurista por formação, não falo isso para cobertar ninguém. Mas é simplesmente para você ter chance técnica de resolver os problemas. Então se alguém falar para você assim, você tem o direito de permanecer calado. Não, eu quero só fazer pergunta. Acabou a vida da pessoa. Não responda, só faça pergunta. Ela vai apelar com você rapidinho. Quem está aqui na condição de fazer pergunta sou eu. Mas eu estou te fazendo a pergunta para me dar clareza. Vai que com a clareza que você traz eu posso responder. Você quer ser claro comigo ou não? Acabou. Acabou a conversa. O Lula, né, lá naquele podcast famoso lá da Lava Jato. Vocês já viram o podcast? Ele encontrava toda semana com o Moro, aquela coisa. Você tinha que ver o que ele fazia. O Moro falava, e aí, o sítio de Atibaia? Ele falava, pode fazer uma pergunta? Aí o Moro, o quê? Você pode falar para mim se o sítio é meu ou não? Aí o Moro ficava puto. Aqui você não vai fazer pergunta não. Não, eu só queria saber, porque vocês estão falando que eu sou dono de uma coisa, eu quero saber a sua visão. Você acha que eu sou dono? O cara com as provas. Os federais que fizeram minha escolta, quando eles olham o Lula, eles falam, cara, tem alguma coisa de errado. A gente aprendeu ele, apreendeu coisa e prendeu ele. Os remédios estavam no nome dele, os pedalinhos estavam no nome dos netos, trem tudinho. A gente não sabe explicar o que esse cara faz. Mas é muito interessante você desequilibrar qualquer coisa, qualquer situação, fazendo pergunta. Então não existe, fala com a boca assim, ó, não existe confronto sem pergunta. Como é que pega o caminho da afronta com gente com a capacidade mais reduzida? A afirmação. Você fala assim, eu vou afirmar. Afirmou, você magoa as pessoas. Pergunta não. A pergunta vai dar a chance dela pensar. Aí tem 2 tipos de pergunta. Tem a pergunta aberta e a pergunta fechada. Eu sugiro que você nunca trabalhe com a fechada, a não ser para dar um mata mesmo. Você vai fazer o quê? Usar a pergunta aberta. Olá, generais. À medida que chegamos ao final deste vídeo, quero fazer um apelo para reflexão e até quando você vai viver assim?
Confrontar questões pessoais, superar desafios e buscar uma vida mais plena e autêntica é um processo poderoso e, muitas vezes, essencial. Se este conteúdo ressoou com você e despertou a necessidade de tomar medidas para uma mudança positiva, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui, compartilhamos insights e histórias que podem inspirar transformações significativas. Compartilhe este vídeo com amigos, familiares e todos aqueles que possam estar enfrentando desafios semelhantes, encorajando-os a também confrontar e abraçar mudanças positivas. Juntos, podemos criar uma comunidade de apoio e crescimento. Deixe seus comentários abaixo, compartilhando suas próprias experiências e desafios pessoais que você enfrentou. Compartilhar suas histórias pode ser uma fonte de inspiração para outros que estão prontos para viver uma vida mais autêntica. Lembre-se de que a mudança começa com a ação. Este é o momento de confrontar o que está te impedindo de alcançar a plenitude que deseja. Agradeço por assistir e por se juntar a nós nesta jornada de autorreflexão e crescimento pessoal. Até o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar maneiras de viver uma vida mais significativa e autêntica. Estamos juntos, até depois do fim.